Muito boa tarde. Seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque do Entre Nós e hoje estamos aqui com a parte número 2 do tema Mediunidade com Jesus. Fico feliz de ter você conosco neste Entardecer Espírita. E para que possamos começar, convido para que façamos uma prece. Orando, agradecemos por mais este entardecer, por mais esta oportunidade e momento de estarmos entre nós, no convívio de irmandade, com a temática da espiritualidade que a doutrina espírita nos apresenta. Espero que possamos tirar o melhor proveito das orientações espirituais aqui trazidas. Que você as receba, que você a receba com serenidade, com paz e em harmonia. Fiquemos juntos nestes 30 minutos, nesta meia hora, e possamos assim, lançado essa semente, que o nosso solo seja receptível, fértil e possa dar muitos frutos. Muito boa tarde, que assim seja. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, muito boa tarde. Aqui vamos dar continuidade ao nosso tema Mediunidade com Jesus, falando na parte 2 de hoje, só relembrando o que conversamos na semana passada. Uma breve retrospectiva para que possamos nos inserir na continuidade do tema de hoje. Espero que o que vimos na semana passada, e se você não teve oportunidade de assistir, está disponível a parte 1 aqui no próprio Instagram, no Reels, ou no YouTube em Aníbal Buquerque, ou no próprio Spotify, no Entre Nós com Aníbal Buquerque. Então, nós, na semana que antecedeu a esta, na parte 1, abordamos o que é mediunidade, o que vem a ser, o que Kardec nos fala, principalmente em O Livro dos Médiuns, e o que é ser médium, onde nós buscamos, apresentando o conceito que Kardec nos fala, expandir para não somente a mediunidade ostensiva, mas sim para mais e mais pessoas, já que podemos ter em um grau menor que não ostensivo a mediunidade. Também, depois de falar de médium, de mediunidade, começamos a abordar o tema deste encontro, desta live, que é mediunidade com Jesus. E o que vem a ser isso? É interessante porque trouxemos alguns exemplos e provavelmente para que eu entenda o que é mediunidade com Jesus, eu preciso pensar no oposto. O que seria mediunidade sem Jesus? Ou seja, eu ser um meio, eu ser um instrumento de espíritos que porventura não conjugam os mesmos verbos, os mesmos atos, os mesmos ensinamentos que Jesus nos ensinou. E aí, gostaria muito de ler aqui o que você pode nos deixar, o que você pode nos apresentar, do que ficou compreendido na semana passada sobre mediunidade com Jesus e, principalmente, como foi sua semana lidando com isso. Também adentramos no prefácio que Emmanuel faz na obra Nos Domínios da Mediunidade. Prefácio este que ele deu o título de Raios, Ondas, Médios e Mentes. E aí nós falamos que na mediunidade com Jesus, algumas palavras são chaves que eu preciso entender, eu preciso compreender sobre a lei de sintonia.
ou lei de atração, sobre afinidades, ou seja, as coisas que eu gosto, que outros espíritos que gostam também vão entrar na mesma sintonia comigo, bem como também as minhas emoções. Ou seja, como eu me encontro neste momento fará com que eu atraia, pela lei de atração, espíritos que estão com os mesmos sentimentos, que estão com a mesma carga emocional. E é interessante que nós compreendamos isso. Isso será bastante útil na minha caminhada evolutiva, no meu presente, no meu dia a dia. Como eu preciso compreender estes assuntos e perceber principalmente a importância para si. Por exemplo, falamos também da importância da influenciação dos espíritos. E essa influenciação faz com que eu não me torne vítima, mas sim que eu fique mais vigilante, porque eles irão me influenciar e eu preciso observar, prestar atenção, me conhecer, me perceber, para que eu não seja tão influenciado, para que eu possa ter um melhor discernimento. E claro, quando nós falamos em influenciação, com certeza espíritos bons nos influenciam pelo um bom caminho. Só que eles não são insistentes ou persistentes como um espírito inferior que fica martelando, que fica repetindo para que eu faça determinadas atitudes ou que eu fale algo que poderão me prejudicar ou prejudicar pessoas que estão ao meu redor. Então é importante que eu compreenda também sobre a influenciação que os espíritos têm sobre nossas vidas, sobre a minha vida em particular. E essa influenciação, com certeza, ela poderá ser boa, mas também ela poderá ser maléfica. E aí, seguindo os postulados que Jesus nos deixou, que bons espíritos, que outros profetas nos deixaram, que grandes mestres, gurus nos trouxeram, imbuídos, bebendo desta fonte divina, eu preciso escolher, eu preciso prestar atenção. Emmanuel, no livro Vinha de Luz, ele comenta, e foi aonde eu parei na semana passada, que cada um de nós, ou seja, cada criatura, procura o alimento espiritual que lhe corresponde à posição evolutiva. Da mesma forma que eu e que você tem gostos alimentares, como alguns são extremamente carnívoros, outros gostam mais de peixe, gostam de um carneiro, outros gostam de uma comida mais pesada, como um sarrabulho, uma panelada, um pirão. Outros são vegetarianos, outros são veganos. Então, há alimentos que eu gosto e alimentos que eu não gosto. Da mesma forma, nós também nos alimentamos espiritualmente em nossa caminhada, em nossa jornada evolutiva. E conforme o grau em que eu me encontro no presente momento, eu terei pendores, eu terei tendências neste alimento espiritual, no que me dá mais, o que me traz mais atenção, no que me dá mais prazer, no que eu estou a buscar e no que eu estou encontrando. Emmanuel, inclusive, nesta obra Vinha de Luz, nessa introdução, ele tem uma mensagem que ele chama Brilhe a vossa luz. Está na introdução. É uma mensagem que ele psicografou na cidade de Pedro Leopoldo, em 25 de novembro de 1951. Olha que interessante. E aí, ele fala o seguinte: a abelha suga a flor. É de onde ela tira o alimento para fazer o mel, o pólen para alimentar a abelha rainha. O abutre reclama despojos, o urubu, o abutre. E tem seu papel na natureza, no ciclo alimentar. Mas o homem, nós, buscamos emoções. E no terreno das emoções,
Cada um de nós exige tipos especiais de emoções. Olha que interessante se a gente começa a ter essa compreensão. E nesta introdução, ele vai detalhar que tipo de emoções nós buscamos ou nos alimentamos, em que estamos na maior parte do nosso dia a dia. E Emmanuel fala assim, que há sofredores inveterados, que outra coisa não demandam além de sofrimento. Como também pessimistas, que se enclausuram em nuvens negras, atendendo a um propósito deliberado durante séculos. Pessoas pessimistas que acham que nada está dando certo e que nada dará certo porque nunca deu certo. E a forma como eu penso, como eu me articulo, como eu vibro, a vida responderá. Continua ele, que estas pessoas pessimistas ou sofredoras inveterados suprem a sua mente de torturas contínuas e não pretendem construir senão a piedade alheia, sob a qual se comprazem. Eu preciso chamar a atenção do outro com meu sofrimento, com a minha dor, com meu negativismo e assim ver se o outro me dá atenção. Ele também comenta, Emmanuel, que nós temos na nossa caminhada e onde nos encontramos, às vezes eu posso ser ironista, gosto da ironia, que devoro páginas, por exemplo, que solicitam apenas motivos para o sarcasmo de que eu me alimento. Em outro momento ele vai comentar que às vezes eu posso gostar, me alimentar para ser um discutidor, para debater temas polêmicos, para entrar em questões complexas e confusas e com isso entrar em embates ideológicos. Então ele diz que às vezes observamos os discutidores que devoram páginas respeitáveis com o único objetivo de recolher contradições para sustentarem polêmicas infindáveis. Olha que outra coisa interessante. Também ele comenta, reparamos os temperamentos enfermiços, que sorvem tóxicos intelectuais através de livros menos dignos, com a incompreensível alegria de que traga envenenado licor. Então a pessoa gosta desse tipo de literatura e tem prazer com isso, de ficar, de adoecer mentalmente, adoecer corporalmente. Então, nos variados climas do mundo, há quem se nutra de tristeza, de isolamento, de prazer barato, de revolta, de conflitos, de cálculos de aflições, de mentiras, etc. Mas ele finaliza, claro, porque nem todos somos assim. Mas nos deparamos com muitas pessoas que estão adoentadas, que precisam de amparo, que precisam de uma orientação, de auxílio, de um diálogo fraterno. E aí ele finaliza dizendo que os discípulos de Jesus, porém, aquele homem que já se entediou das substâncias deterioradas da experiência transitória, pede a luz da sabedoria, da clareza. E essa luz da sabedoria, a fim de que ele possa aprender e semear o amor em companhia do Mestre. Olha que interessante. O discípulo de Jesus pede a luz da sabedoria a fim de aprender a semear o amor em companhia de Jesus. Olha que interessante. Isso é mediunidade com Jesus no dia a dia. Sai Baba, em um discurso divino, no ano de 1964, ele também nos traz uma reflexão parecida com essa de Emmanuel, que eu gostaria até de perguntar a você que nos assiste agora. De que você está se alimentando? Ou do que eu estou me alimentando espiritualmente neste momento? E seguindo este raciocínio de Emmanuel, que falou da abelha, que falou do abutre,
falou de outras coisas, e quando falou do ser humano, da nossa complexidade, nós requeremos alimentos diferentes. Quando eu falo de emoções, de espírito, Sai Baba fala o seguinte: o escorpião tem veneno somente em sua cauda. A cobra apenas em suas presas. Mas as pessoas têm veneno em todas as suas partes. Elas o têm em seus olhos, em sua língua, ao falar, em sua mente, na sua inteligência, no seu comportamento, ou seja, em praticamente qualquer lugar. Olha que observação interessante, porque algumas vezes nós somos assim, né? Então você pode se perguntar, e quando é, Sai Baba continua, e quando é que este veneno será neutralizado e destruído? E aí ele responde, quando o Senhor, ou seja, Jesus, ou Deus, o Senhor entrar em seu coração. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor entrar em seu coração, esse veneno será neutralizado e destruído. Emmanuel, ainda na obra Vinha de Luz, na mensagem Brilha a Vossa Luz, ele continua naquela parte da alimentação espiritual falando assim: então, se eu quero ser um trabalhador com Jesus, ou seja, exercer a minha mediunidade com Jesus, mediunidade intuitiva, a mediunidade de comportamento, de atitudes, de palavras, de pensar, então que eu possa oferecer o meu instrumento aos imperativos da perfeição, para que os ensinamentos de Jesus se revelem por meu intermédio. E assim eu possa iluminar o caminho de meu semelhante. Lembra que Jesus falou, brilha a vossa luz. Que ninguém acende uma lamparina para botar embaixo de um móvel, de uma cama ou de um cesto. Que a nossa luz precisa brilhar para ajudar o outro a seguir o seu caminho. E aí, naquela introdução nos domínios da mediunidade que a gente vem falando, quebrando paradigmas, que mediunidade com Jesus sou eu no meu dia a dia, é você no seu dia a dia, na sua prática diária, seja ela profissional, familiar, no local que você frequenta para estudo, trabalho, igreja, templo, casa espírita, terreiro de umbanda, não importa. E aí ele traz a seguinte reflexão, levando para a ciência, porque às vezes a ciência é muito materialista, ela precisa de provas ou de experiências que se repitam, que se realizem conforme um procedimento, para assim ratificar, confirmar o que ele está analisando, o que ele está observando. Então, Emmanuel, na introdução do livro, no prefácio Nos Domínios da Mediunidade, a obra de André Luiz, ele fala assim, que químicos e físicos, geômetras e matemáticos, erguidos à condição de investigadores da verdade, ou seja, em seus estudos, em suas pesquisas, são hoje, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Olha que interessante. Sacerdote. Ou seja, o sacerdócio não é somente para aqueles dirigentes religiosos. Não. Porque religião, como a gente falou anteriormente, vem de religare. E religare é eu me conectar com o Pai, com Deus, e Ele está conectado comigo. E aí muitas vezes esses cientistas estão a serviço da obra divina, procurando ajudar no progresso da humanidade, da sociedade. E ele nem percebe que ele é um sacerdote do Espírito. Emmanuel arremata esse trecho falando assim que os laboratórios, ou seja, onde essas pessoas estão estudando, pesquisando, investigando, onde passam horas e horas labutando, ele diz que os laboratórios são templos que a inteligência
é convidada ao serviço de Deus, que está a serviço de Deus. Muitos deles, inclusive, ateus. Olha que interessante. Minha amiga Jovina, poetisa, você, quando escreve, você deve, na sua expressão poética, né, minha irmã, expressar temas, conteúdos, textos que eleve a nossa alma, que acalme, que nos ensine, que nos leve a ficar melhor de como eu estava antes de ler uma obra literária. Um músico, um compositor, um ator, um diretor, eles são responsáveis por suas criações. Isso é tão verdade que o próprio apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, em uma de suas cartas aos Coríntios, ele diz aos Coríntios que nós somos templos de Deus e que o Espírito do Senhor habita em cada um de nós. Então que nós possamos fazer de nossa morada, de nosso convívio, do nosso dia a dia, de nossas palavras, de nosso afeto, dos nossos pensamentos, dos nossos atos, instrumentos de Deus. Por isso que nós precisamos, na mediunidade com Jesus, e Emmanuel fala disso, de ter o Cristo, de ter a sua mensagem. Eu estou falando aqui para cristãos, mas se não, que tenhamos Maomé, que tenhamos Confúcio, Lao Tse, que tenhamos os ensinamentos de Sócrates em nosso coração e em nossa mente, em nossa consciência. Emoção e razão. Então, para isso, eu preciso reprogramar, eu preciso compreender, rever como eu estou agindo, rever como é que está a maioria dos meus pensamentos, rever o que eu escrevo, rever o que eu falo, rever o que eu sinto. Eu preciso reprogramar os meus pensamentos e as minhas emoções. Como se fosse um violão, do coração para a mente, né? Do coração sendo o corpo do violão e no cérebro a parte que segura as cordas, eu preciso que eu afine esse violão, esse instrumento. E para que eu possa reprogramar meus pensamentos e as minhas emoções, eu preciso, por incrível que pareça, eu preciso pensar com o coração e sentir com o cérebro. Como isso é importante! Pensar com o coração e sentir com o cérebro. Para que eu não seja só emoção, eu também possa ter uma certa racionalidade. Tanto é que na doutrina espírita a fé é raciocinada. Eu não posso ter uma fé cega, mas também eu não posso ser só razão. Eu preciso ter sentimentos. E o que é mais incrível, hoje a ciência descobriu, a neurociência descobriu, que o coração comanda o cérebro. Ou seja, são minhas emoções que desencadeiam os meus atos. Às vezes eu fico cego e não penso, faço atos irracionais. Então, o coração comanda o cérebro, pois o coração possui um campo elétrico de 40 a 60 vezes maior do que o cérebro. Olha que interessante. Por isso que às vezes eu fico cego para as minhas emoções e parto para a brutalidade, para a ignorância. Eu não paro para refletir ou raciocinar. Eu ajo de impulso. E isso não é saudável. Por isso que eu preciso reprogramar meus pensamentos e minhas emoções. Por isso que eu preciso pensar com o coração e sentir com o cérebro. Então, Emmanuel nos faz um convite para um trabalho planificado no código do amor divino que Jesus nos trouxe, a lei de amor dele. Que eu preciso planejar, que eu preciso ter a intencionalidade. É uma das coisas que eu mais acho interessante na área de educação. Quando nós vamos
nos preparar para uma ação educacional, a gente planeja o objetivo que nós queremos alcançar. E com isso, nós traçamos ações dinâmicas, vemos conteúdos, ou seja, possuímos uma intencionalidade. Eu preciso ter uma intenção nas coisas que eu quero fazer, aonde eu quero chegar. Como eu posso influenciar e ajudar as outras pessoas. Grande Estélio Júnior, grande abraço, meu irmão. Aí pelo Camusim, colega de colégio, de infância, que coisa boa. Fico grato também por você estar aqui como outras pessoas muito amadas. E aí, tudo isso que nós estamos falando, Jesus usou de algumas palavras quando ele disse assim: a cada um conforme as suas obras. Que obra ou que edifício eu estou construindo? Você está construindo em torno do seu ser. Essa casa ou esse edifício, esse castelo, a suntuosidade não é pela riqueza, ou riqueza espiritual, vamos dizer assim, vamos levar para a riqueza espiritual. Que esse castelo, que essa casa, por mais simples que seja acolhedor, que as pessoas façam questão de estar na sua companhia, de lhe ouvir, de trocar ideias, conversar, de, ao chegar, mas ao sair melhor do que quando chegaram. É tão bom quando a gente convida alguém para tomar um café em casa, um bolo, pão. Então que a gente possa espiritualmente, e hoje não precisamos estar no mesmo ambiente. As redes, né? As redes sociais permitem que nós alcancemos os nossos objetivos mesmo à distância. E mesmo à distância surte o efeito desejado. Como isso é importante. Compreender e agir, fazer. Quando a minha amiga Jovina, que eu falei aqui, que é escritora, que é poetisa, escreve, ela não está a recitar na minha presença, mas quando eu adquiro uma obra sua, quando ela está falando no YouTube, na TV, no Instagram, ela está levando a sua poesia, a sua métrica, a sua métrica, as palavras têm uma vibração que nos encanta, que nos eleva, que nos acalma, que nos faz feliz, que nos alegra, que nos leva a refletir. Isso é fantástico. Eu não preciso estar na presença do outro. Se tiver, melhor ainda. Porque aí já tem entonação, uma série de coisas. Mas mesmo à distância, quantos escritores com as suas obras influenciaram positivamente ou não os seus leitores? Quantas obras literárias, cinematográficas, musicais, que a pessoa não está na presença e ela está a influenciar. Quantos professores que tivemos na infância, mocidade, adolescência, fase adulta, que embora não estejamos juntos deles hoje, mas a sua palavra, os seus ensinamentos nos marcaram e nos marcam até hoje. Os nossos pais, os nossos amigos. Então, eu preciso compreender disso. E por que eu tenho falado tanto em pensamento, em afinidade, em sintonia, em lei da atração? Como isso é importante? Porque nós somos seres vibráteis. Nós somos seres energéticos, somos seres emotivos. E desta forma, nós estamos mergulhados no universo. E esse universo é formado de fluido universal. E esse fluido universal nos influencia, nos impregna. Como o Paulo pergunta aqui, como eu controlar meus pensamentos? Primeiro, vigiando. E aí, Siridhaya Mata, ex-presidente da Self-Realization Fellowship, ela comenta assim: eu não consigo pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Então, se eu começar com uma carga de pensamentos negativos, troque por um pensamento positivo. Se você não consegue colocar um pensamento positivo, leia um livro de mensagens que são positivas e repita como se fosse um mantra. Reflita sobre o que está escrito para que você possa ir mudando, refletindo. E ao mesmo tempo, como Emmanuel falou, se não foi visto, assista depois. Emmanuel fala que às vezes nós
exigimos alimentos diferentes, elementos emotivos diferentes. E às vezes eu tenho uma carga de pensamentos negativos e estou preso num redemoinho e não saio. E eu preciso quebrar isso, eu preciso mudar. E aí ele nos fala, por isso que eu estou falando do fluido cósmico, porque ele influencia o meu ser. Pensamentos positivos, pensamentos saudáveis, pensamentos de fé, de força, de perseverança, de que vai dar certo, de que vai conseguir, me dão felicidade, me trazem saúde. Mas pensamentos negativos, pensamentos tóxicos, pensamentos de raiva, pensamentos de incapacidade, eles me causam tristeza e doenças físicas e emocionais. Então, e nós somos esses seres que estamos vibrando numa frequência. Eu influencio os outros me influenciam. Então eu posso contagiar ou contaminar o outro com coisas boas, mas também posso levar a contaminar ou contagiar o outro com pensamentos ruins ou com energias ruins, estar pesado, como vice-versa as pessoas também. Então por isso que Jesus falou de tudo isso que nós estamos falando de mediunidade com Jesus, ele nos trouxe muitos ensinamentos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte, Mateus nos traz não só as bem-aventuranças, mas fala de muita coisa. E uma das coisas que a gente falou aqui de procurar racionalizar mais com o coração e sentir mais com o cérebro, com a mente, Jesus falou isso de outra forma, numa das bem-aventuranças. Bem-aventurados que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Porque eles verão a Deus no outro, verão a Deus nos animais, verão a Deus na natureza. Essa pureza de coração me torna mais leve. E aí eu consigo ver a obra divina em todos os seres, inclusive em mim. Por isso que ele disse que nós devemos fazer com que a nossa luz brilhe. Então, brilhe a tua luz, brilhe a vossa luz. Vamos brilhar, porque somente assim eu estarei mais em paz, mais em harmonia, e a minha mediunidade intuitiva, curadora, com uma boa palavra de conforto, de consolo, será a mediunidade com Jesus. Passamos 3 minutos dos 30, já são 5h33, eu nem percebi. Como foi agradável estar com você nesta tarde, nesse entardecer espírita. Espero que você reflita. Se você não assistiu o nosso episódio anterior, onde começamos a trazer alguns conceitos preliminares para falar de mediunidade com Jesus, por favor, assista. Se está sendo útil, compartilhe com outras pessoas, porque precisamos de mais e mais pessoas exercendo a sua mediunidade com Jesus. Desejo muita paz, muita luz, um resto de dia abençoado e uma semana maravilhosa. Fica com Deus e que assim seja. Muita paz e muita luz.